Essa noite eu tive um sonho, daqueles que a gente vai se lembrar pro resto da vida. Nesse sonho, um mestre me apresentou um desenho simples, mas profundamente simbólico. Em uma folha de papel, havia duas formas humanas. De um lado esquerdo, uma pequena silhueta, feita apenas por um traço muito fino, quase frágil. Do lado direito, uma silhueta maior, densa, marcada por um contorno escuro e espesso. Dentro dela, células, DNA, micro-organismos, pequenas figuras humanas e muitos sinais de vida, vínculo, memória, experiência. No canto superior esquerdo da folha, havia uma área escura, assim, transpassada por uma linha reta transversal. Aquela parte não era uma sombra, era a borda da menor partícula do átomo etéreo do ser original. Era como se o desenho mostrasse que antes da matéria, antes do corpo, antes da identidade social e da história pessoal, existisse uma dimensão originária, sutil e essencial. Aquela silhueta do lado esquerdo representava a essência pura, o eu originário, aquilo que existe antes das camadas densas dessa vida. Ela parecia frágil porque seu traço era fino, delicado, quase vulnerável. Mas essa fragilidade era apenas uma aparência. Na verdade, sua sutileza era justamente sua força. A essência pura não pode ser furada, não pode ser rasgada, não pode ser molhada, não pode ser queimada, não pode ser ferida, como a matéria é ferida. Ela é permeável, sutil, silenciosa, longeva. Ela não se impõe pela força bruta, mas pela permanência sutil. Ela guarda o propósito original do ser. Do lado direito do papel, estava a matéria, o corpo físico, a forma densa, a ferramenta pela qual a essência original pode atuar no mundo concreto. Essa matéria, o que nós somos? É forte em aparência, mas vulnerável em sua natureza. Ela pode ser cortada, ferida, adoecer, envelhecer, sentir dor, sofrer impacto, perder energia, ser afetada pelas circunstâncias do mundo. Mas é justamente por meio dela, dessa matéria, é que a essência original realiza sua obra no plano material. A essência, por si só, contém um propósito. Mas o propósito precisa de corpo material para se manifestar. Precisa de ação, presença, gesto, trabalho, vínculo, palavra, experiência. A matéria é um instrumento da essência. A dor surge quando essa ferramenta é afetada. Pode ser uma dor física, como pisar numa pedra, adoecer, se ferir. Mas também pode ser uma dor emocional, como tristeza, melancolia, perda, rejeição, abandono ou sofrimento gerado por vínculos afetivos. Essas dores parecem pertencer ao corpo. Mas no meu sonho, o mestre me mostrou algo mais profundo. A dor é a essência percebendo que algo está sendo interrompido, que algo está dificultando o cumprimento do propósito original. A matéria, isoladamente, não sofre. A matéria pode ser furada, não sente dor. A pedra pode ser quebrada, mas não fica triste. A dor aparece quando a consciência, interpretação, sentido, vínculo e propósito. A dor nasce quando aquilo que é essencial percebe que sua expressão está sendo bloqueada, adiada, ferida, ameaçada. Como um trabalhador que tem uma obra para ser concluída. Se alguém o interrompe, o impede de continuar, ele sofre, não apenas pela pausa, mas porque sente que sua missão foi paralisada.
Assim também acontece com o ser humano. Muitas dores são vividas como interrupções profundas daquilo que a essência veio realizar. Quando o corpo material compreende seu propósito, algo muda. Ele deixa de ser apenas matéria reativa e passa a se alinhar com a essência que o habita. Quando o ser humano reconhece sua direção original, quando aceita sua missão, quando nutre sua essência e trabalha para torná-la presente na vida cotidiana, uma camada sutil de proteção começa a se formar. É claro, essa proteção não impede totalmente a dor. O ser, alinhado com sua essência, continua vivendo em mundo real. Ele ainda pode adoecer, sofrer perda, se entristecer, ser afetado por acontecimentos e, principalmente, pelos vínculos. Mas ele não se perde completamente. Ele sofre, retorna ao eixo. Ele sente, mas não se dissolve. Ele é impactado, mas não abandona a sua direção. A essência, quando é reconhecida, alimentada, nutrida, passa a permear a matéria. O traço fino da silhueta original começa a envolver a forma densa como um escudo protetor, como um campo de força. Aquilo que parecia pequeno e delicado se revela como um campo de organização, proteção, sentido. Mas, no meu sonho, o mestre também me mostrou um ponto fundamental. Dentro da silhueta densa, havia pequenas figuras humanas. Elas representavam os vínculos, familiares, filhos, parceiros, pessoas amadas, pessoas próximas. Ninguém vive isolado em sua própria matéria. O ser humano carrega outros dentro de si, carrega afetos, responsabilidades, lembranças, compromissos, laços. E é aí que nasce uma dor mais complexa. Mesmo quando uma pessoa está alinhada com sua essência, ela pode sofrer profundamente por causa daqueles que amam. Porque os outros, muitas vezes, estão plenamente alinhados com sua própria essência. Estão momentaneamente perdidos na densidade da matéria, nas dores do mundo, nas repetições de sofrimento, nos acidentes da vida, nas doenças, nas perdas e nos desvios de propósito. Quando alguém não se identifica com a sua essência original, fica exposto ao caos da existência. Em ferramenta material, esse corpo se torna mais vulnerável, porque não está sendo sustentada a energia pelo campo sutil do propósito. A pessoa pode sofrer mais, adoecer mais, repetir perdas, viver em ciclos de dor e ter sua vitalidade enfraquecida e provavelmente reduzida. E isso afeta aqueles que estão ligados a ela. O ser que quer cumprir sua missão, que quer seguir sua estrada, quer trabalhar, construir, realizar, servir e manifestar aquilo que veio aqui fazer, fica prejudicado. Pois os vínculos emocionais fazem com que a dor dos outros também o alcance. O sofrimento de um filho, de um cônjuge, de um familiar ou de alguém amado atravessa seu campo com facilidade e pode interromper sua rota. Então surge a pergunta central do sonho. Mestre, como um ser alinhado pode se proteger sem abandonar aqueles que ama? A resposta que ele deu foi interessante. Não é um afastamento absoluto. No sonho ele me mostrou o exemplo de um monge que sobe a montanha. O monge se retira do campo de afeto. Afeto nesse sentido é tudo que afeta. Pode ser amor, dor, vínculo, apego, preocupação ou interferência emocional. Ao se afastar, o monge preserva seu campo, fortalece sua essência e reduz os impactos externos. Mas essa não é a realidade da maioria dos seres humanos. Nós vivemos em um mundo conectado. Estamos em famílias, relações, trabalhos, compromissos, responsabilidades, vínculos emocionais. Não
não podemos simplesmente subir a montanha e abandonar todos os campos que nos afetam. Por isso, o caminho que o mestre me apresentou no sonho foi o outro. O ser alinhado deve fortalecer tanto a sua essência que ela deixe de proteger apenas a si mesmo. Ele deve expandir seu campo sutil para envolver, amparar e estabilizar aqueles que fazem parte do seu círculo afetivo. Não se trata de salvar o outro à força. Não se trata de controlar o destino de ninguém. Também não se trata de carregar o sofrimento alheio como peso. Trata-se de irradiar presença, coerência, proteção. Quando a essência está viva, nutrida, fortalecida, ela tem um campo. Esse campo pode tocar aqueles que ainda não conseguem, momentaneamente, se alinhar plenamente com a sua própria essência. Eles talvez continuem vivendo os seus desafios, mas, protegidos pelo campo, podem sofrer menos. Podem ser menos arrastados pelo caos. Podem ser beneficiados pela presença daquele que permanece firme ao seu propósito. Assim, o ser alinhado protege seu próprio caminho, protegendo também o campo ao seu redor. Porque os seres humanos, os amados, podem sofrer menos. E assim, também, de forma egoísta, interferir menos na missão daquele que está tentando cumprir o seu propósito. O egoísmo saudável. A proteção deixa de ser individual e se torna relacional. A essência amadurecida não é apenas uma luz interior, ela se transforma em um ambiente, em presença, em influência silenciosa. Esse parece ser o grande ensinamento do sonho. A essência não veio apenas para se preservar. Ela veio para se manifestar através da matéria. E quando madura, ela aprende a proteger também o campo humano que a cerca. O ser humano alinhado não precisa fugir do mundo. Ele precisa fortalecer sua essência até que o mundo não crie uma desorganização completa no seu. Ele não precisa deixar de amar para não sofrer. Ele não precisa transformar o amor em um campo distante. Ele precisa sustentar, tocar. Ele não precisa abandonar os vínculos para que possa cumprir sua missão. Ele precisa aprender a expandir sua presença sem perder o seu centro, sem sair do seu propósito. A pequena silhueta fina, aparentemente frágil, é na verdade o ponto mais poderoso do desenho. A silhueta densa, cheia de vida, dor, corpo, células, DNA e relações é o instrumento. E o canto superior, a borda escura, é a menor partícula do átomo que existe no ser etéreo original. Lembra que tudo começa em uma dimensão quase invisível, anterior à forma, anterior ao corpo, anterior ao sofrimento. A matéria é o lugar da experiência. A essência é o lugar do propósito. A dor é o sinal que algo interrompeu a fluidez entre uma e outra. O alinhamento é a restauração dessa ponte. E a proteção verdadeira nasce quando a essência se torna tão presente que deixa de ser apenas interna e passa a se irradiar pelo mundo ao seu redor. No fundo, aqui entre nós, o sonho parecia me dizer: quanto mais um ser se lembra da sua essência, menos ele é destruído pela dor. E quanto mais ele se fortalece, e fortalece essa essência, mais ele se torna capaz de amparar aqueles que ainda não conseguiram se lembrar de si mesmos.